Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da produção de carne bovina e da arroba do boi, que teve valorização superior a 20% no ano passado, 2024. Você vai ver que a integração lavoura-pecuária-floresta ela é uma das mais inteligentes saídas para o sucesso produtivo do setor agropecuário. Você vai ver que uma praga muito conhecida dos agricultores vem causando prejuízos ao setor produtivo de grãos. Nós vamos comentar do mercado do trigo. Valorização da moeda americana está interferindo na cotação do grão. E você vai ver que a China ela vem se preparando já há algum tempo para aumentar a produção de grãos e também algodão. E vamos falar da reforma tributária, que já tem as regras para o IBS, para a CBS e para o IS. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da produção de carne e também da arroba do boi, que teve valorização superior a 20% no ano passado, 2024. Já para agora, 2025, marca uma mudança importante no ciclo da pecuária de corte no Brasil, com a redução da oferta de bovinos para o abate, o que pressiona os custos da arroba e comprime as margens dos frigoríficos. Os grandes frigoríficos devem recorrer à exportação e à diversificação de proteínas como estratégias para mitigar o impacto, enquanto os pequenos e médios enfrentam maiores dificuldades, especialmente por dependerem do mercado interno. A arroba bovina acumulou valorização de 23,3% no ano passado, segundo o CPEA, e a tendência é de novos aumentos agora, neste ano, refletindo a restrição na oferta de animais. E esse cenário vai impactar diretamente os frigoríficos menores, responsáveis por cerca de 60% da carne destinada ao consumo interno. Pelo menos essa é a estimativa da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo. Sem acesso aos mercados internacionais e à valorização do dólar, muitos deles têm pouca margem de manobra para lidar com os custos crescentes. Apesar da queda na participação chinesa nas exportações brasileiras de 48% para 41% entre 2023 e 2024. O país agora segue como principal destino da carne bovina nacional, devido à alta demanda por proteínas. Os Estados Unidos assumiram a segunda posição no ranking de clientes, mas as incertezas quanto às políticas comerciais do governo de Donald Trump, que assume agora, já assumiu, trazem preocupações para o setor. A valorização do dólar, porém, continua a favorecer frigoríficos que exportam, como aponta Gustavo Troiano, que é analista do Itaú BBA. Ele destaca que as exportações têm, historicamente, maior rentabilidade que o mercado interno, especialmente em um período de dólar elevado. E agora você vai ver que a ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, é uma das mais inteligentes saídas para o sucesso produtivo do setor agropecuário. Confira. O que você está vendo aqui é uma área cultivada com capim zuri. Nós estamos aqui num campo experimental, onde esse campo experimental é uma parceria entre a rede ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, a CAT aqui de São Paulo, e também a SOESP, que é uma das empresas Sementes Oeste Paulista,
que faz parte da rede ILPF. E o que nós estamos vendo é uma área experimental que foi feita justamente para mostrar como é que funciona o sistema integração lavoura-pecuária. E quando a gente observa essa área que já foi pastejada, essa área, como eu disse, é do Maasai, essa outra área aqui é do Zuri, que ainda não foi pastejada, e a gente percebe que realmente os resultados são fantásticos. E você andando aqui nessa área experimental, a gente observa também que lá no fundo nós temos uma outra área com o Zuri, e aqui do lado a gente tem também o Maasai, que já foi pastejado. E entre um canteiro e outro, nós temos aqui uma linha de eucalipto. É óbvio que quando você faz essa integração lavoura, pecuária, floresta, os resultados são fantásticos. Só que tem que ser observado uma série de detalhes. Por exemplo, o plantio do eucalipto, que não pode ser plantado de qualquer jeito. Ele tem o lado certo, o local certo para ser plantado, para evitar o sombreamento. E essa integração, você queira ou não, aceita ou não, é o futuro da agropecuária brasileira, principalmente o pessoal da pecuária. E aqui hoje eu vou conversar com Marina Lima, que faz parte, a empresa onde ela trabalha faz parte, que é a SOESP. Ela é Sementes Oeste Paulista, que está nesse projeto já há muito tempo. Marina, dá uma visão geral do que é esse projeto, essa integração, essa parceria que vocês têm com a rede ILPF. Nós estamos aqui em uma área demonstrativa de ILPF, que foi elaborada, construída a 7 mãos aqui. Nós estamos com várias empresas da rede ILPF. Então temos a Timac, a Soesp, a John Deere, Bradesco, Cocamar, Syngenta, Minerva. Então são empresas que se uniram junto à CAT, que é o órgão do governo que presta assistência técnica aqui no estado de São Paulo, para implantar essa área. Então essa área ela tem 59 dias de plantio, é uma área desafiadora, que a gente, nesse curto tempo, a gente conseguiu implantar essa área, e nós estamos aqui demonstrando como é uma ILPF. Então a gente tem que ter vários cuidados durante a implantação da ILPF, eu vou citar alguns. Primeiro ponto, quando a gente fala de integração lavoura, pecuária e floresta, a gente tem que tomar cuidado porque esses capins eles devem ter uma tolerância ao sombreamento. Então, os capins, por exemplo, que a gente trouxe aqui, o Maasai, o Zuri, a Charaés, que é uma braquiária de porte, também é um capim muito robusto, e a Piatã, são alguns capins que têm se destacado como tolerantes à sombra. Lógico que tem outros fatores, a gente pode ver aqui que tem o componente arbóreo, que é o eucalipto. A gente tem que tomar muito cuidado no espaçamento que a gente escolhe. Além disso, a ILPF, o componente florestal, ele contribui para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Hoje a gente já está aí com 17 milhões de hectares, com as 4 modalidades da ILPF, e a missão da rede ILPF, a SOESP, a gente está desde 2018 junto à rede ILPF, é estimular a adoção desses sistemas no Brasil todo. E um ponto talvez muito importante dessa integração é que você pode, na mesma área, além de você ter o milho, a soja, o girassol, o capim, você pode aumentar a lotação do seu rebanho. Você vai, consequentemente, melhorar muito o solo. Depois de umas 3, 4 rodadas, o seu solo, dependendo do lugar, é bem possível que você vai achar até minhoca nesse solo. E quando a gente pensa nesses sistemas, hoje a CAT, junto com o governo, a gente tem um projeto que chama Integra São Paulo. Então nós estamos nessa unidade demonstrativa, mas o objetivo é que a gente tenha unidades espalhadas no estado todo para auxiliar os produtores nessa adoção. Então eles vão, se capacitam, tem a parte teórica, e eles vão nas propriedades para verem o sucesso da tecnologia. E pensando nesse sistema, as sementes, a gente tem que pensar em sementes de qualidade. Então hoje a SOESP, a gente está no mercado aí há 39 anos, então precisando, tendo demandas, entre em contato conosco, no nosso site, a gente tem os contatos dos representantes, e a semente ela vai trazer esse retorno
ainda mais rápido quando a gente pensa em qualidade de sementes, né? Inclusive a orientação técnica também. A orientação técnica a gente está à disposição, a gente tem um time, né, de zootecnistas e agrônomos, que a gente tem que estar sempre recebendo, pode ligar na Soesp, a gente está à disposição para tirar as dúvidas dos produtores em relação à integração e demais culturas aí. Então nós temos aqui também à disposição o BRS Zuri, que é um capim, a Charaes também são capins altamente produtivos, chegando aí a mais de 40 toneladas por hectare, que são indicados para fazer silagem também. Então vamos imaginar, o produtor, ele planta o capim, desseca o capim, planta a soja, a gente já tem visto aí ou o milho consorciado com o capim, ou o sorgo ou o sorgo, então tem várias culturas que a gente pode fazer essa integração, colhe essa cultura, né? E aí vai ter um pasto bem formado, e tem regiões que a gente pode fazer uma segunda safra e uma terceira safra, que é o boi safrinha. A gente consegue passar o ano todo tendo produção na propriedade. Então, é um sistema fantástico que, se bem manejado, a gente vai ter altas produtividades. E a silagem de capim, ela entra também como um componente a mais do sistema, né? E agora vamos falar da reforma tributária, que já tem as regras para o IBS, para a CBS e para o IS. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 68/2024, que regulamenta a reforma tributária. Esse texto estabelece as regras para o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que é o CBS, e o Imposto Seletivo, que é o IS. E agora segue para a sanção presidencial. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, ela comemorou essas conquistas para o setor, especialmente as medidas que garantem desoneração fiscal e apoio ao produtor rural. A proposta também desonera o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e também o CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, na compra e importação de tratores, máquinas e implementos agrícolas por produtores rurais não contribuintes, além de incluir créditos presumidos diferenciados para produtores conforme a receita anual e tipo de produção. Serviços técnicos agrícolas, análises laboratoriais e outros insumos essenciais também foram incluídos, ampliando os benefícios para o setor. Outro ponto de destaque é a tributação reduzida para biocombustíveis e hidrogênio de baixa emissão de carbono, com alíquotas entre 40% e 90% das aplicadas a combustíveis fósseis equivalentes. Segundo a FPA, essas medidas reforçam o apoio ao agronegócio, promovendo competitividade, sustentabilidade e incentivo ao uso de energia renovável. Segundo o presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion, lá do Paraná, ele disse que a bancada trabalhou para assegurar alimentos mais acessíveis à população e preservar os direitos do produtor rural. O que dialogamos, ele disse, em todo o processo, foi para que o brasileiro possa se alimentar com dignidade e tenha seus direitos resguardados, da mesma forma que a sociedade e o produtor rural não seja onerado. O presidente da FPA, o Pedro Lupion, disse que conseguimos trazer de volta pontos importantes conquistados na primeira etapa na Câmara e fechamos um texto positivo para o setor agropecuário brasileiro. E depois do intervalo, você vai ver que uma praga muito conhecida dos agricultores vem causando prejuízos ao setor produtivo de grãos. Vamos comentar do mercado do trigo, valorização da moeda americana está interferindo na cotação do grão. E você vai ver que a China, ela vem se preparando já há muito tempo para aumentar a produção de grãos e também de algodão. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora você vai ver que uma praga muito conhecida dos agricultores, ela vem causando ao setor produtivo de grãos. Entre as maiores ameaças às lavouras de milho e trigo aqui no Brasil, o percevejo barriga verde, ele se destaca por sua habilidade de se esconder e sobreviver mesmo fora do ciclo do cultivo. Ele é silencioso e quase imperceptível. Permanece em restos de culturas e plantas daninhas e entre as safras, aguardando o momento ideal para atacar as plantas jovens e causar danos. As condições do sistema de plantio direto amplamente utilizado no país favorecem ainda mais a sobrevivência desse exército invisível. Sem o revolvimento do solo, os restos culturais criam um ambiente perfeito para que os percevejos fiquem protegidos e bem alimentados até a próxima safra. O problema começa quando, ao emergirem, os percevejos introduzem seus estiletes nas bases das plantas, injetando toxina e causando sintomas como coração morto. É quando as folhas centrais murcham e a planta seca por completo. Em casos menos severos, os danos levam a deformações que comprometem o crescimento e a produtividade, como o multiespigamento. Especialistas recomendam medidas preventivas para evitar o ataque. O manejo deve começar ainda no ciclo anterior da soja, com a dessecação antecipada da área e eliminação de plantas hospedeiras. O monitoramento rigoroso também é essencial. A presença de um percevejo vivo a cada 10 plantas já é o suficiente para justificar o controle químico ou biológico. E agora vamos falar do mercado do trigo. Valorização da moeda americana, o dólar, está interferindo na cotação do grão. O significativo aumento da cotação do dólar, ele segue impactando diretamente a indústria moageira nacional. O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Trigo, a ABTrigo, que é o Rubens Barbosa, ele esclarece que esse movimento de alta no câmbio teve e continuará tendo impacto no preço do trigo e também da farinha. Mesmo com uma possível redução na cotação do dólar, as exportações do Rio Grande do Sul, cerca aí de 1.500.000 toneladas, já foram realizadas e haverá necessidade de importação de trigo pelo estado do Paraná. O Brasil, que ainda depende da importação de trigo para complementar a sua produção interna, enfrentou um cenário desafiador em 2024, marcado por volatilidade nas cotações internacionais, adversidades climáticas e uma expressiva redução na produção nacional. Esses fatores, combinados com a valorização do dólar, já estão sendo refletidos nos custos dos moinhos, aumentando a pressão sobre toda a cadeia produtiva e indicando que o aumento da farinha de trigo, infelizmente, será inevitável. E agora vamos falar da China. A China vem se preparando já há algum tempo para aumentar a produção de grãos e também algodão. A China deu início a um projeto de bioengenharia voltado para o cultivo do algodão na região de Xinjiang. Pelo menos é o que foi anunciado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da região autônoma Uigur de Xinjiang. Com um investimento de 15 milhões de yuans, cerca de 12 milhões de reais, a iniciativa ela visa criar uma plataforma de cultivo biológico para aumentar a resistência das variedades locais de algodão a estresses ambientais como a salinidade e temperaturas extremas. Essas características, elas são difíceis de desenvolver
por meio de métodos tradicionais de melhoramento genético, tornando a engenharia genética essencial para introduzir genes que aprimorem a resiliência das plantas. Atualmente, as principais variedades cultivadas em Xinjiang, elas possuem alta produtividade e qualidade, mas enfrentam desafios crescentes diante das mudanças climáticas e eventos extremos. O projeto liderado pelo Instituto de Pesquisas de Culturas Econômicas da Academia de Ciências Agrícolas de Xinjiang foi intitulado Análise das Características Agronômicas Básicas das Variedades de Algodão e Melhoria do Desenho Molecular. Com duração prevista de 3 anos, ele integra um conjunto de 5 grandes projetos científicos lançados na região em 2024, reforçando o compromisso da China com a inovação agrícola. O Centro de Pesquisa Agrícola Ocidental da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas também participa do projeto, contribuindo com a formação de pessoal especializado e o desenvolvimento de plataformas para sistemas agrícolas inovadores e sustentáveis. A colaboração, ela busca criar uma base tecnológica que não se limite apenas ao algodão, mas que possa ser aplicada a outras culturas, ampliando os benefícios do projeto para além de Xinjiang. O que está acontecendo com a China, vamos dizer assim, de maneira geral, é muito simples. Agora, nesse ano de 2024, final de 2023 e o ano de 2024, já era previsto pela China a vitória de Donald Trump. E a China teve, quando o Donald Trump foi presidente da China, eles tiveram problemas seríssimos, uma guerra comercial assim meio complicada. E eles já tinham quase 100% de certeza que o Trump seria o novo presidente dos Estados Unidos. O que a China fez? A China estocou, principalmente soja e milho. Tanto é que já há alguns meses aí a China diminuiu drasticamente a compra de soja e também de milho. Fez o quê? Um estoque. E o que a China está fazendo hoje? A China está aumentando a sua produção, não só de grãos, mas como agora de algodão também. O que a China está prevendo é ficar, vamos dizer assim, afastada de importações. É óbvio que ela vai continuar importando, mas não tanto quanto ela importava agora nos anos recentes para trás, 2023, 2022. Então, o que a China está prevendo é o seguinte: nós dependemos muito de outros países e, principalmente aí, os Estados Unidos poderão implicar no nosso programa de alimentos. E automaticamente, tenham certeza absoluta disso, o Donald Trump vai entrar e vai entrar com tudo no comércio, não só chinês, mas no comércio mundial. Como o próprio Trump disse, ele vai taxar, inclusive, produtos brasileiros, porque está alegando que não só a China, a Índia, mas também o Brasil cobra taxas vultuosas dos Estados Unidos. E o Trump disse que vai cobrar na mesma altura. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente e esperar a cada vez um resultado diferente. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.